Hoje o mundo amanheceu mais silencioso. Não foi só um papa que partiu. Foi um pastor que escolheu cheirar a ovelhas, como ele dizia, né? E um líder que trocou o trono de ouro por uma cadeira de rodas e nos ensinou com a vida dele que o poder verdadeiro está no servir, não no mandar. Nesse vídeo aqui eu não vou te falar de técnica, de liderança, de gestão, de vendas, nada disso. Tá? Hoje eu quero te contar o que eu aprendi de fato com o Papa Francisco sobre liderança, sobre formar pessoas, conduzir com empatia, e entender que ser católico não é questão de liderança pelo exemplo, tá? E eu me orgulho muito de ser católico, nem sempre tive assim, uma fé madura, né? Ainda tenho muito a amadurecer, muito a conhecer, mas passei um bom tempo da minha vida distante, e uns 2 ou 3 anos atrás conheci um movimento ali, com alguns amigos empresários que participavam da fé, e eu falei, cara, isso é legal, isso é bom, né? E, pô, isso é uma vida boa, eu tenho, cara, tempo de família, tem prosperidade, tem uma vida espiritual com Deus, cara, o que é isso, né? E comecei a ficar interessado, tem que eu caí num vídeo do Guilherme Freire, né, do porquê sou católico, porquê escolhi ser católico, como coisa assim, e ele trouxe toda uma linha raciocínio filosófico explicando, né, o porquê ser católico, né? Não vou entrar em méritos aqui, mas, cara, é o que tem mudado muito a minha vida, assim, buscar ter uma fé mais ativa. E o Papa Francisco, especialmente, né, eu fui na Jornada Mundial da Juventude em 2014, e foi um tempo antes de eu sair da igreja, e eu vi o Papa Francisco. Eu vi ele, né, pessoalmente, assim, eu estava aqui, ele estava passando aqui na minha frente. E um tempo depois disso, eu não entendia, não tinha maturidade, era um adolescente, e saí da fé uns 2 anos atrás, eu voltei a estudar e me converti pela razão, muito pela razão. O Papa Francisco ele nos ensinou que a maior autoridade vem da coerência entre o que se diz e o que se vive, tá? Principalmente. E eu separei aqui 3 ensinamentos sobre liderança que o Papa Francisco trouxe para nós. E o primeiro deles é que a primeira lição é que liderança sem ser reconhecido. O Papa Francisco ele nunca precisou levantar a voz, muito pelo contrário, o seu silêncio era o maior discurso que ele tinha. Era muito mais forte que discursos de horas. Ele era muito conhecido por ser um homem silencioso. Ele lavou os pés de prisioneiros, abraçou refugiados, entrou em favelas, falou com crianças esquecidas pelo mundo. E uma frase marcante que ele nos deixou é: o verdadeiro poder é o serviço, é cuidar dos outros e especialmente dos mais frágeis. E para a gente que é empresário, que é gestor, dono de imobiliário, é gerente, você quer ser seguido? Sirva primeiro. Você quer ser respeitado? Cuide e zele antes das pessoas. O time segue quem limpa o chão, não quem aponta o dedo. Quem não sabe servir não pode conduzir, não está apto a conduzir. Entenda isso. Tá? E a segunda lição é que liderar é ter coragem de errar e de pedir perdão também. O Papa Francisco foi o primeiro Papa da história a pedir perdão em nome da Igreja por erros do passado. Ele assumiu a dor dos outros como se fosse a sua. Com isso, ele ensinou que admitir falhas fortalece a confiança. E realmente tiveram muitos erros assim da igreja que muitos já reconhecem, muitos católicos reconhecem e tal, que na verdade, né, corrigindo aqui, não foi erro da igreja, a igreja é santa. Foi erro dos homens que conduziam a igreja, né? E os homens são falhos. Tem homens dentro da igreja que falham, tem também homens dentro das escolas, da política, enfim, da igreja é muito menos, mas ainda assim tem, porque são feitos de pessoas, né? E o Papa Francisco admitiu as falhas. Ele falou: olha, os homens erraram mesmo. Erraram, e estavam aqui dentro da instituição e erraram. A gente puniu, vai continuar punindo cada vez mais, de forma mais severa e mais firme. E isso chocou o mundo inteiro, quando o Papa Francisco admitiu isso e falou com tanta convicção, né? E teve uma frase marcante dele que é: quem não pede perdão não tem coração, e quem não perdoa está doente da alma.
Olha só que poderoso isso. Quem não pede perdão não tem coração. E quem não perdoa está doente da alma. E como que pode trazer isso agora para a nossa realidade, nessa lição do Papa Francisco? Se você não precisa ser perfeito, você só tem que ser verdadeiro. Quando você erra com o teu time, com o teu cliente, com a tua família, pede perdão com sinceridade. Isso é até um princípio do Dale Carnegie, princípio 12, que é, se estiver errado, reconheça seu erro rápido e empaticamente. Então, cara, assume, é nobre isso. Isso não vai diminuir a liderança, isso vai humanizar, vai fortalecer, tá? E indo já para a terceira lição, é que liderar é ser ponte e não muro. O Papa Francisco, ele sempre defendeu a cultura do encontro, da junção, da união. Mesmo sendo líder de bilhões de pessoas, de metade da humanidade praticamente, ele dialogava com quem pensava diferente, com líderes de outras religiões, com pobres, com empresários, com políticos, com presos, com intelectuais, com cientistas. Ele sempre foi muito adepto, muito aberto, muito diplomático, muito tranquilo, assim, conversava com todo mundo, muito flexível, né? E uma frase que ele deixou é que construir pontes é mais nobre do que levantar muros, e realmente eu concordo 110% com isso. Construir pontes é muito mais nobre do que levantar muros. Cara, e na tua empresa, na tua imobiliária, na tua casa, você tem sido ponte ou tem sido muro? Você une as pessoas ou só julga quem pensa diferente, só acorda quem pensa diferente? E você briga quem pensa diferente? Cara, o líder cristão, verdadeiramente, que segue Cristo, ele acolhe, ele aproxima, ele ensina pelo amor, pela paciência. E convenhamos, né? Às vezes é paciente com muita gente, eu sei, tem que rezar muito pela virtude da serenidade. Tem um livro, A Conquista das Virtudes, do Francisco Paulo, fala muito sobre as virtudes, né? É a conquista das virtudes. Como é que a gente vai conquistar e desenvolver essas virtudes, cara? Recomendo. E o Papa Francisco foi um homem extremamente virtuoso que trouxe a liderança como uma grande virtude. Enfim, né? Não vamos estender muito aqui, mas em resumo, né? Cara, ser católico é uma missão de liderança. Tá? Se você é católico, é tua missão ser um bom líder, tá? Ser uma boa líder, liderar como Cristo liderou, e como o próprio Papa Francisco nos ensinou também. Liderar com humildade, com coragem, com serviço e com amor. Escolha servir ao invés de mandar hoje. Pense alguma coisa assim no teu dia a dia, cara, como que eu posso servir hoje? Poder mandar alguém, mas, cara, que eu posso ir lá e servir essa pessoa. Abrace alguém que errou, cara, vai ajudar. Chega, cara, me dá um abraço aqui, pô, você errou isso aqui, fique só com você, tô te pedindo desculpa, eu tô conectando meu coração no teu, por isso que eu tô te dando um abraço, eu tô te falando isso abraçado comigo, você entender, cara, que eu quero te pedir perdão por te julgar, cara, eu quero mostrar que eu me importo com você. Quando for corrigir alguém, que seja com misericórdia e com firmeza também, tá? Fala, misericórdia com firmeza. Como faria um verdadeiro pastor, cara, que conduz as ovelhas, tá? Então, se esse vídeo aqui, pô, conectou um pouquinho com o teu coração, tem sentido pra você, curte aqui, né? É, inscreve, deixa seu like, enfim, compartilha com alguém que precisa entender um pouquinho mais da missão de liderança que o Papa Francisco deixou pra gente. E entenda, né? O Papa Francisco, antes de tudo, um idealista que teve os pés firmes no chão. Pode sonhar com uma igreja viva para os vivos. Uma igreja viva para as pessoas que vivem hoje. E mesmo que nem tudo tenha mudado como ele sonhava, ele mostrou que é possível mudar começando por si mesmo. Então, muito obrigado, Papa Francisco, pelo legado que você deixou. O seu legado não termina aqui. Ele só começa. E de agora em diante, o teu legado está vivo em cada um de nós. Tá? Cada uma das pessoas que estão vendo isso aqui segue em diante. Descanse em paz. Pastor do mundo, Deus te abençoe. Deus abençoe você que está nesse vídeo também. Um abraço e até breve.